4, Deuteronômio, capítulo 4, versículos 9 e 10. Deuteronômio 4, versículo 9 e 10 diz assim: Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueçam daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco, e segundo a tua vontade, o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha, ó Deus, moldar, o Senhor venha, ó Deus, transformar, e que a ação do Senhor venha fazer conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem: aprendizado constante em família. Aprendizado constante em família. A família é uma resposta e é também uma maneira que Deus tem trabalhado, e que Deus, Ele sendo o Criador, Ele também é aquele que restaura, é aquele que molda, é aquele que reedifica, é aquele que transforma. Então Deus, Ele age ainda na família, Ele transforma as famílias, e Ele reedifica lares, e Ele modifica ambientes familiares que, aos olhos humanos, não tem mais solução. Desde o nosso nascimento, esta escola se relaciona conosco, e sua relevância gera impacto em todas as áreas do nosso viver. E como Deus foi o Criador e mantenedor da família, que nele confia, Ele ensina que o viver em família é um aprendizado constante, e sua abrangência tem o poder de afeto em todas as esferas da sociedade. Então, a sociedade depende muito de como está o termômetro familiar. Se o termômetro familiar está num grau bom, a sociedade estará também num grau muito bom. Se o termômetro familiar está num grau altamente ruim, o termômetro da sociedade estará também num grau ruim. Então, como estará o grau familiar, estará o grau da sociedade. E assim, a família, ela mostra como é a sociedade. E desta maneira, podemos deduzir que a família estando saudável,
a sociedade estará também. A sociedade depende de como está o ambiente da família. E a vivência em família depende do resultado. A paz na sociedade é o resultado da vivência em família. E a vivência em família depende do resultado espiritual que ela tem com o Senhor. Então, buscar a paz em sociedade, buscar a paz na sociedade, só pode encontrar se houver paz na família. Se não houver paz na família, não haverá paz na sociedade. E se não houver vida espiritual na família, não haverá vida espiritual na sociedade. O ambiente que tiver a família afetará a sociedade. Por isso que Deus deixou em sua palavra para orientar as famílias e a forma de passar de geração em geração e os seus ensinamentos. E para isso, diante do texto lido, queria destacar 3 formas da família ser uma escola constante de aprendizado. E a primeira forma, uma escola para a vida. A primeira parte do versículo 9 vai nos dar esta escola para a vida. Diz assim, versículo 9, a parte A: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. O primeiro verso, a primeira parte do versículo 9 está dizendo: tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Guardar bem a ti mesmo. Então, quando eu preocupo comigo e preocupo com minha alma, a alma é aquilo que está dentro de mim, é aquilo que opera no meu interior, que move a minha vida, que gera o meu sentimento, que dá uma capacidade para produzir as minhas emoções, o meu sentimento. E quando eu preocupo com isso, a família, ela é uma escola para a vida. Uma escola que eu vou entender que na família eu vou ser moldado e ser trabalhado. Entender que eu estou no ambiente familiar. E o que eu não quero para mim, eu não quero para a minha família. O que eu não aceito para mim, eu não aceito para o meu ente querido. O que eu não aceito que façam comigo, eu não quero que façam com meus semelhantes. Eu não aceito que façam e que falam dessa maneira comigo, então eu não quero que falem com o meu familiar. Então, quando eu me preocupo com a minha vida e com a minha alma, eu vou me preocupar com o meu familiar. Porque eu estou preocupado comigo e eu estou vigilante com a minha vida, eu vou estar preocupado com a minha família. Porque eu me preocupo com a minha vida, eu estou primeiro olhando para mim. Quando eu olho para mim e preocupo com a minha vida e com a minha alma, é porque eu estou querendo ser transformado, moldado para viver em família. E se cada um vivendo dessa maneira em família, a escola em família vai ser constante para a vida. Vai ser uma escola para a vida, aonde cada pessoa no ambiente familiar vai demonstrar que eu estou preocupado com a minha vida e com a minha alma.
a salvação ela é individual. Eu consigo salvar a mim mesmo, mas eu tenho que dar também uma demonstração que eu sou salvo. Não tem como eu dizer que sou salvo se eu não demonstro que eu sou salvo. Não tem como eu dizer que eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus se eu não transpareço que eu sou salvo em Cristo Jesus. Não tem como eu dizer que Cristo operou uma salvação em minha vida se eu não demonstrar que Ele operou essa transformação. Então é na hora da vivência familiar que eu tenho que demonstrar que Cristo já operou isso em mim. É na hora do relacionamento familiar que essa mudança tem que aparecer, que essa mudança tem que operar, que essa mudança tem que vivenciar. Então, quando eu preocupo com a minha vida, eu estou preocupado com a minha alma, porque o Cristo já operou em minha vida. E se Cristo, na ação do Espírito Santo, operou em minha vida, essa escola para a vida vai ser modificada. Os vizinhos vão ouvir outra coisa em nossa vida. Eles vão ouvir outras palavras como não ouvia antes da nossa conversão. Vão ouvir outras histórias, outras narrativas. Vão ouvir outras maneiras. Os ensinos da palavra de Deus têm vários milênios que foram escritos, e Deus usou homens cuja vida era como nós, mas uma intimidade com Deus eram destacadas por relacionamento de pura abnegação e devoção. E por isso que Deus usou homens para escrever por sua inspiração, e mesmo por tantos anos e por tantas transcrições, devemos pela fé crer que ainda ela é inspirada e pode mudar nossa vida e família. Então a palavra de Deus ela tem vários milênios que foi escrita pela inspiração de Deus, e ela foi transcrita várias maneiras, várias vezes, mas pela fé eu tenho que crer que ela é palavra de Deus e que ela opera na minha vida. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, eu tenho que crer que ela pode operar na minha vida e na minha família. Eu tenho que crer que essa palavra ainda é real. Porque se eu não crer que ela é real, eu tenho que me converter. Eu tenho que tomar posse da minha salvação. Eu sou prova viva de que essa palavra muda. Porque essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra transformou a minha vida. E através da mudança que operou em mim, pude ensinar os meus filhos legítimos. E ensinando os meus filhos legítimos, eles destacaram e ainda destacam. E hoje ainda eu posso e preservo esse destacamento na vida da minha filha, e quero destacar na vida do meu neto, porque eu quero preservar que ele ainda venha dizer: o meu vô é um homem de Deus. Como eu ouvi do pastor que conversou com a minha filha: a sua filha fala tão bem de você, a sua filha, ela tem uma admiração tão grande de você. Eu falei: que bom, né? Seria ruim se ela não tivesse. Seria ruim se ela não falasse bem de mim. Mas que bom que ela fala bem. Então assim,
É bom para um pai ouvir isso. É bom saber que o que eu ensinei, ela pegou. O que eu ensinei, ela aprendeu. Então, a palavra mudou a minha vida e por isso que ela aprendeu. Porque se eu não tivesse mudado, ela não teria aprendido. Porque não adiantava eu ensinar se ela não visse na minha vida. Não adiantava eu falar se ela não via no convívio familiar entre eu e a mãe dela. Ela sempre dizia que queria ter um marido como eu era com a mãe dela. E eu falei para ela, olha, não, você não vai ter. Porque o marido que sua mãe tem, ela foi moldada dia a dia. A mulher que eu tenho foi moldada dia a dia. Todo dia eu moldei ela. Todo dia ela me moldou. Então, Cristo foi lapidando todo dia. Então, você não vai ter um marido como seu pai. E seu irmão não vai ter uma mulher como a sua mãe. Porque você vai ter que lapidar o seu marido, e o seu marido vai ter que lapidar você. Porque é Cristo que opera essa lapidação dia a dia na sua vida, e é Ele que opera nas vossas vidas. Então, você que faz o seu casamento, e Cristo opera a mudança na sua vida, Deus, Ele faz mudanças, Ele opera mudanças. Então, nos filhos espirituais, eu também ensino e mostro o que eu ensino, mostro que é real, e muitas coisas que por mim mesmo não teria como ensinar, se não fosse o poder restaurador de Deus em sua palavra operando em mim. Não teria. Então até hoje eu aconselho ovelhas que nos 20 anos de ministério passou pelo meu pastoreio. Até hoje. Porque aprenderam. Porque aprenderam. Aprenderam e querem continuar. Querem continuar. Não conseguiram se desgarrar. Não conseguiram se afastar. Não conseguiram tirar o vínculo. Mesmo de longe. Mesmo longe. Segunda característica, uma escola real, versículo B, do versículo 9, que diz assim: e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha como é poderosa essa palavra. Apartem do teu coração todos os dias na tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Primeira geração, eu. Segunda geração, meus filhos. Terceira geração, meus netos. 3 gerações. A palavra de Deus diz aqui que alcança 3 gerações. E mais adiante vai dizer 4 gerações, até a 4ª geração, bisnetos. Bisnetos. Então, quando eu deixo a palavra de Deus moldar a minha vida, transformar a minha vida, eu sou um exemplo. Até aqui nesse texto, até a 3ª geração, até os netos olharão para mim como aquele que é exemplo, como aquele que é o autor
como aquele que é o sustento, como aquele que é a coluna, como aquele que é o pilar espiritual da família. Em oração, na palavra, como exemplo. Uma escola que tem poder no passado, presente e futuro. A família é a única instituição abaixo de Deus que os ensinos bons e ruins que afetou ontem, hoje e pode continuar no amanhã. Vivo vendo slogan, querendo um mundo melhor. A resposta está na parte final do verso 9. A família com Deus, agindo com sua palavra em vosso meio, ela é uma família diferenciada e moldada por Deus em sua realidade. Se quisermos um mundo melhor, o segredo está no passado. Deixar Deus e sua palavra operar no meio da família e moldá-la conforme Ele quer. Só há uma solução real para o mundo que vivemos. Sem ela, a degradação moral e familiar só vai piorar. Se a palavra de Deus não está no meio da família, a degradação moral só vai piorar. A degradação moral sem a palavra de Deus, ela opera na família como uma avalanche. Como uma avalanche. Os ensinamentos estão vindo com toda a rapidez. E não precisa ir para a escola não. Estão vindo aí nos desenhos, estão vindo aí nas redes sociais, estão vindo, e numa rapidez tão grande. Se a palavra de Deus, se os pais não deixar que a palavra de Deus molda as suas vidas, porque a primeira escola é os pais. Se os filhos não olhar para os pais e verem neles homens e mulheres de Deus, homens e mulheres compromissados com Deus, que gostam e amam a palavra de Deus e são compromissados com Deus, eles vão chamar os pais para ir à igreja por alguns anos. Depois é os pais que vão chamar eles para ir à igreja. Aí os pais vão ficar com saudade naquele tempo que os filhos chamavam eles para ir à igreja, porque quando eles vão chamar, os filhos vão dizer: não, quando eu queria, vocês não iam, agora eu não quero também, e eu não vou. E eles falam mesmo, e eles estão certos, porque os pais não foram exemplos. Eles estão certinhos. Por que os pais não foram exemplo na hora que tinha que ser exemplo? E eu fico preocupado, irmãos, no julgamento final, porque cada pai vai ser responsável pela sua família. E o que vão responder para o Senhor? Cada sacerdote do lar vai ter que apresentar a sua família. E o que vão apresentar para o Senhor ao longo que os seus filhos esteve no seu comando? Uma escola real. Uma escola real. Em terceiro lugar, uma escola de futuro promissor. Versículo 10. Que diz assim: não te esqueça do dia em que esteve perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo, e os farei ouvir as minhas palavras.
a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. Então, uma escola de futuro promissor. Se eu que sou pai, eu sou sacerdote, a mim me cabe chamar os filhos para orar. A mim me cabe a responsabilidade de cultuar ao Senhor, ler a Bíblia em casa, orar em casa com os meus filhos, com a minha esposa. A minha é essa responsabilidade. A mim. Se o marido não é crente e a mulher é, a ela cabe. A ela cabe. A mulher que é crente santifica o marido que não é crente perante o Senhor. Ela deve chamar a família para orar. Ela deve. Se o marido é crente e ele não sabe, ele não faz, a mulher tem que fazer. Alguém tem que fazer, porque os filhos não podem crescer sem um ambiente espiritual no seu lar. Porque é uma escola com futuro promissor. E se não tem um futuro espiritual na casa, como será essa criança quando crescer? Como será? Se não teve um ambiente de oração em casa, como será? Querem-se um futuro melhor para as nossas famílias, além de uma boa escola e formação. Devemos, antes de tudo, oferecer um testemunho de vida transformada e disciplinada na palavra de Deus, que mudará o presente e o futuro de nossa família. Se todos nós pensássemos, antes de pecar, no testemunho que estamos passando para os nossos filhos e futuros netos, de servos do Senhor, evitaríamos muitas quedas que vimos em nossos dias. Nada neste mundo vale a pena cair para destruir uma história construída ao longo de uma vida em família. Seja quanto tempo for, se eu fiz uma promessa, eu tenho que cumprir. Ninguém me obrigou a fazer a promessa e a tirar uma filha ou um filho da casa de seus pais. Eu quis, diante de Deus e das pessoas que estavam presentes naquela cerimônia. Agora, por um motivo qualquer, eu destruo a minha família, sendo que Deus já colocou, por causa da dureza de nossos corações, apenas 2 motivos para o divórcio: por infidelidade conjugal e por abandono de um dos cônjuges. Só esses 2 motivos. E hoje, por causa de uma barata, por causa de um rato, por causa de uma panela que não foi consertada, deu briga, vai divorciar. Motivos banais, as pessoas vão divorciar. E pensa que Deus vai aprovar isso. Mas Deus não aprova. Deus só aprova por infidelidade conjugal, ou se uma pessoa não é crente e abandona aquele que é crente. Só isso. Se não tem nenhum desses 2 casos, não adianta achar que Deus vai aprovar. Não tem. E eu fico perguntando como vai ser. Concluindo, a escola da vida é a família. E muitos têm destruído ela por puro egoísmo.
e sem pensar nas consequências que estão lançando nos futuros de sua geração. Deus irá cobrar de quem for o causador do julgamento final. Se sou pai e mãe, como tenho passado o que aprendi do Senhor para os meus filhos? Tenho me preocupado com o futuro deles. Quando tomo uma decisão, estou disposto a enfrentar as consequências sem cobrar do Senhor? Então eu tenho que saber, Deus perdoa, mas Ele não tira as consequências. Ele não tira. Ele perdoou Davi, mas Ele não tirou as consequências. Davi viu sua filha ser violentada. Davi viu o seu filho Aminon ser morto. Davi viu seu filho Absalão tomar o seu reino, possuir todas as suas mulheres durante o dia, e Davi viu ele o perseguir para matar. O próprio filho perseguiu o pai para o matar. E Davi viu e soube que os seus próprios soldados matou o seu filho. Consequências. Deus perdoou o pecado de adultério de Davi, mas não tirou as consequências do seu pecado. A escola da vida. Estou disposto a enfrentar as consequências sem cobrar de Deus? Curve a sua cabeça. Você está disposto? Você quer que a sua família seja uma escola para a vida? Você quer que a sua família seja uma escola real? Você quer que a sua família seja uma escola de futuro promissor? Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que muda. Deus é o Deus que reedifica. Deus é o Deus que muda. Deus é o Deus que muda a água em vinho. Deus é o Deus que transforma a água amarga em água doce. Deus é o Deus que faz a água brotar na rocha. Deus é o Deus. E Ele é o Deus que muda todas as coisas. Ele mudou a mim. E Ele pode mudar a você também. Ele pode mudar você. Eu não sei como está a sua família, mas seja como ela estiver, o meu Deus, o seu Deus, pode mudar. Se a sua família está enfrentando algum problema, ou se você quer interceder por uma outra família, eu queria convidar você a se colocar em pé. Se você quer buscar restauração para a sua família ou para qualquer outra família, amém. Se coloque em pé. Deus é Deus. É uma escola, ela é real e ela é promissora. Ela molda, ela transforma. E Deus opera nela. Deus modifica. O aprendizado dela é constante, porque é família, é criada por Deus, e é o alicerce de toda a sociedade. É o alicerce. É o alicerce de toda a sociedade. Amém. Mais alguém? Eu vou estar orando. E o Deus da família, o Deus que transforma, o Deus que criou e transforma e que opera na família, vai agir na sua família. Vamos orar. Senhor,
Eu sei que nada que esteja acontecendo no ambiente familiar dessas casas é impossível diante de Ti, porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê no Teu poder restaurador, no Teu poder modificador, no Teu poder, ó Deus, que transforma, no Teu poder que restaura, no Teu poder que modifica, no Teu poder que, ó Deus, que reconstrói, no Teu poder que, ó Deus, regenera. Pai, que o Senhor que sabe todas as coisas, o que está acontecendo nesse ambiente familiar, aqui, e de todos aqueles que ouvem, que o Senhor Deus esteja, Deus, agora, restaurando esses lares, restaurando essas famílias, restaurando, ó Deus, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome, e que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, o Senhor Deus seja, ó Deus, entronizado, o Senhor Deus seja, ó Pai, para todos sempre, para todos sempre, o Senhor seja, ó Deus, reconhecido nessas famílias, que o Senhor é Deus da família, que o Senhor é Deus que, ó Deus, criou a família, o Senhor é Deus que cuida da família, o Senhor é Deus que trabalha na família, o Senhor é Deus que usa a família, o Senhor é Deus que está na família. Oh Pai, então Deus abençoe essas famílias, assim eu peço e eu oro no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe as vossas famílias, e que Deus esteja com cada uma delas, e que cada uma delas sejam abençoadas, agraciadas, no nome de Jesus, amém. Eu queria